Bom, então agora eu vou começar a descrição da lâmina do bloco de degeneração. E para esse bloco eu escolhi falar sobre a lâmina 1, porque ela apresenta dois dos principais processos que a gente estudou nesse bloco, ao longo de todo o bloco, nas aulas teóricas, na prática. Então, eu achei que seria bastante interessante e agregador por já condensar várias informações, várias características, várias alterações morfológicas em uma só lâmina. Então, vou começar. Eu acho que o primeiro passo, nesse caso, seria identificar o órgão, porque a partir disso a gente consegue ter um comparativo, lembrar, resgatar na memória como é a morfologia normal desse órgão, quando não está apresentando nenhum processo patológico, nenhum tipo de lesão, lembrar as características específicas dele e comparar com a forma que se apresenta agora, né? Após o processo patológico, após as alterações morfológicas de uma lesão. Então, nesse caso aqui, eu vou dar um zoom para a gente conseguir identificar. E a primeira coisa que a gente vê nesse aumento é que a gente consegue identificar um espaço porta, né? Só de identificar essa estrutura já daria para a gente entender que se trata do fígado, né? Que o órgão em questão é o fígado, porque essa estrutura aqui, a tríade portal, é uma característica única desse órgão. Então, já seria suficiente para a gente dizer que o órgão em questão é o fígado. Então, aqui a gente consegue ver a veia porta, aqui a artéria hepática, aí a gente tem um ducto biliar, então aqui a gente tem o espaço porta, o que, como eu já disse, seria suficiente para dizer que o órgão em questão é um fígado. Porém, se a gente observa aqui as células, a gente consegue perceber que se trata de hepatócitos, tanto pela morfologia mesmo da célula, né? O núcleo aqui no centro, o formato, mas também porque as células estão organizadas emparedadas, lado a lado, formando cordões que inclusive são visíveis até em menor aumento. Você consegue visualizar que formam-se cordões de células. Esses cordões medulares, são típicos do fígado e espaçados aqui pelos sinusoides, esses espaços em branco. Então, o órgão em questão é o fígado. Agora que a gente já entendeu de que órgão se trata, já conseguiu, né, resgatar na memória como é uma morfologia normal desse órgão, a gente parte para a análise da lesão em si. Então, a primeira lesão degenerativa que eu vou comentar é a que a gente consegue observar nesse trecho aqui, e em vários outros, né, mas eu escolhi esse pedaço, e o processo que a gente identifica aqui, as alterações que a gente identifica aqui, são basicamente essas gotículas, digamos assim, num formato circular, brancas, que praticamente representam um espaço que parece estar vazio, né? Parece não estar preenchido por nada. Mas, no caso, o que a gente verifica nessa região é um processo conhecido como esteatose. A esteatose é basicamente a entrada de gordura na célula, seu acúmulo dentro da célula, e, no caso, a gordura, quando ela adentra a célula, ela não se dispõe de maneira difusa, dispersa por todo o citoplasma. Não, ela se organiza na forma de pequenas vesículas, pequenas gotículas envoltas por membrana, conhecidas como lipossomo. Então, o que a gente verifica, esses espaços que parecem vazios, na verdade são esses lipossomos, que são gotículas de gordura. Parecem um vazio por conta da composição dessa gotícula, que é a gordura. Então, a gente verifica esses espaços. Obviamente, tem espaços maiores e espaços menores. Isso porque, conforme o acúmulo de gordura aumenta dentro da célula, os lipossomas podem se fundir e formar
gotículas ainda maiores. Então, conforme as gotículas se encontram e se fundem, elas formam gotículas maiores. Isso explica essas diferenças em gotículas mais suaves, menores, e essas gotículas aqui bem mais proeminentes, bem maiores, bem mais visíveis. A gente consegue verificar que a alteração disso aqui na célula, né, comparando com porções que pareciam estar mais normais, digamos assim, é que a célula se encontra um pouco inchada, o que é natural, já que você aumentou o conteúdo que está presente nela. Mas, com certeza, o que é bastante marcante são essas gotículas, né? Esse tipo de processo, quando você tem essas gotículas menores, em que ainda você consegue visualizar ali o núcleo sem que ele esteja totalmente deslocado, você ainda consegue ter uma noção ali da célula, não digo completamente, mas você consegue verificar. A gente diz que tem um processo de lesão degenerativa microgoticular, porque as gotículas justamente são menores, são gotículas pequenas. Porém, conforme o processo avança, como eu disse, os lipossomas se fundem e formam gotículas maiores, o que pode acabar levando à formação de um processo degenerativo macrogoticular, que não tem aqui no caso para eu estar mostrando. Mas enfim, então, sobre a esteatose, sobre o acúmulo de gordura, é basicamente isso, é mais ou menos isso que a gente encontra aqui na lâmina, né, que a gente pode descrever. Já nesse recorte aqui que eu tenho, a gente consegue perceber que tem uma diferença, por exemplo, dessa região em que eu estava descrevendo a esteatose para essa região aqui, que se estende por toda a lâmina, intercala essas regiões mais escuras e, como a gente pode verificar, está dispersa por todo corte. Vou até pegar esse pedaço aqui que parece ter mais. Bom, esse pedaço representa a segunda lesão que eu disse que iria comentar, que também foi muito estudada durante as aulas do bloco de degeneração. Nesse caso, o que a gente consegue perceber de diferença, por exemplo, dessas células aqui, e até também dos processos aqui, é que a célula se encontra muito mais clara. O seu citoplasma está muito mais claro, tem espaços que, de fato, parecem vazios, digamos assim. E a gente também verifica que o formato da célula está completamente alterado, ela está aumentada. E esse processo que a gente está visualizando, essa lesão que a gente visualiza na lâmina, é o edema celular. O edema celular consiste na entrada de água dentro da célula, que se acumula dentro dela, e por isso faz com que essa célula inche. E é por isso que a gente verifica que esses hepatócitos, eles estão aumentados e com um formato totalmente diferente, se a gente verifica aqui. Isso porque eles estão emparedados, então, se a gente for pensar no cordão em si, tem limitações para ele crescer. Por exemplo, aqui se a gente pega esse cordão, a gente vê que na lateral ele tem uma limitação, e com isso ele acaba crescendo para cima, digamos assim. Não é exatamente para cima, mas acho que deu para entender com a seta não, pontinho. E com isso, a gente tem uma mudança no formato dessa célula. Ela fica mais arredondada, tá visivelmente inchada. Além disso, como eu disse, a gente vê que elas estão bem mais claras. Isso porque a entrada da água acaba por diluir o citoplasma. Então, você vê que a coloração é totalmente diferente, devido a essa entrada de água, devido a essa diluição que tornou o citoplasma mais claro. Além disso, esses espaços que parecem vazios, na verdade, são vazios, digamos assim, porque isso representa o espaço que a água ocupava, mas que durante o processamento da lâmina, obviamente, essa água se perdeu e a gente vê meio que uma imagem negativa da água na célula, o espaço que um dia essa água ocupou. Então, são basicamente essas características que a gente vê. A gente vê o citoplasma mais claro, quase como um rendilhado. A gente vê esses espaços vazios
que foram os espaços em que a água anteriormente ocupavam, e a gente vê essas células inchadas. Por exemplo, nessa região, dificilmente se vê trabéculas, os sinusoides em si, porque as células incharam e ocuparam o espaço desses sinusoides, justamente pela razão que eu disse anteriormente, que as células estão emparedadas, enfileiradas, elas têm limitações para crescer, então elas vão crescendo e ocupam o espaço dos sinusoides. E é o que a gente verifica aqui. É muito difícil verificar esses espaços nessas regiões de edema. Então, basicamente é isso que a gente encontra nessa lâmina. Então, a gente encontra regiões com esteatose, aqui, e regiões de edema intercaladas. E é isso.